Olha o óbvio, meus filhinhos, aqui quem fala é o professor Gustavo Pinheiro, o seu professor de Química, do curso, é claro, galera, Química 10. Galera, eu tô aqui para falar de Química do Enem, dar aquela dica quentíssima para vocês sobre tópicos mais importantes aqui no nosso canal, gente. O nosso canal ele é feito para você ter uma interação de maneira muito rápida, para você ver quais questões, quais conteúdos que são mais importantes para a prova do Enem, tá? Mas de uma forma muito didática e objetiva, tá certo, meus filhinhos? Olha o Hobbs aí, meu filhinho, meu garotinho, tá? Então hoje, galera, eu vou trazer um tema que eu acho extremamente importante dentro da parte de Química Geral, que é a questão de matéria e suas propriedades, tá, galera? Então, é um assunto que eu acho extremamente importante e eu quero que você fique atento às informações que eu vou fornecer aqui para vocês, beleza? Joga a letra ali, meu diretor! Propriedades da matéria, que faz parte dos princípios elementares da matéria. Vejam a imagem. Tudo aí isso é matéria, tá, galera? Você está vendo aí a matéria em transformação, o diamante, que é uma forma alotrópica do carbono, que é matéria, e aí a representatividade do novo estado físico da matéria, e isso aí eles colocam como plasma e os condensados, tá? Mas eu quero falar aqui para vocês, galera, o que é matéria. Todo mundo sabe que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, tá? Então, tudo que tiver massa, galera, e ocupar um lugar no espaço, isto é uma definição de matéria. Mas, galera, tem uma coisa que é extremamente importante apontar aqui. Quando essa matéria, ela se manifesta de alguma maneira, isso é uma definição que nós colocamos de energia, tá? Joga aí, meu diretorzinho. Veja só, garotinho. Veja, energia é a propriedade de um sistema que lhe permite realizar trabalho, em que ela se manifesta. Joga pra cá, garotinho. Olha só, meu filho. Veja. Não há uma definição, gente, concreta de energia, tá? A energia, eu gosto de colocar, é como ela se manifesta. Ela pode se manifestar em luz, eletricidade e calor. Então, nós definimos melhor a energia na maneira que ela está se manifestando. Então, se tem dois tópicos que a gente começa a dar essa dica do princípio elementar da matéria, é entender que a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, e entender que essa matéria, ela pode se manifestar em luz, eletricidade e calor, que é a definição de energia, tá, gente? Isso aí é algo que eu acho extremamente importante para colocar para vocês, tá? Mas tem um detalhe que eu quero trazer aqui para vocês também. Volta aí, garotinho, né? Veja, eu quero que você entenda que essa matéria, ela pode ter uma pequena divisão. É o que nós chamamos de corpo e objeto. O corpo é uma parte limitada da matéria e o objeto é o produto final. Então veja que aí no meu esquema, a árvore, ele simboliza para vocês a matéria inicial, o que eu chamo de matéria-prima, mas essa matéria-prima que é a minha árvore, ela pode tirar o tronco, né? E desse tronco eu posso confeccionar uma mesa. É daí que entra uma divisão entre corpo e objeto. O corpo é aquela parte limitada e o objeto é o produto final, como você está vendo aí na sua telinha, essa pequena classificação. Joga aí, diretor, para eles olharem bem direitinho. Olha o Hobbs, meu filhinho. Então, ó, o corpo seria o tronco, né? Essa parte limitada da matéria, e o objeto sendo o seu produto final, beleza? Então veja que essa parte de matéria, apesar de ser algo elementar, é importante você ter esse conhecimento. E eu tô aqui para ajudar vocês nessa essência do que é a química, tá? A química, ela começa a ser desenvolvida nessa parte dos princípios elementares da matéria. Mas, gente, o que é importante também saber sobre a matéria? As suas propriedades, tá? E eu acho que é o ápice da aula de hoje, é você entender essas propriedades. Então, vamos analisar as propriedades da matéria. Se liga aí, meu filhinho. Veja, ó, a matéria ela vai se dividir em três propriedades: gerais,
funcionais e específicas, tá? As propriedades gerais, funcionais e específicas são propriedades que vão diferenciar cada matéria da outra, e eu quero que você fique atento a isso, tá? Então, primeiramente, vamos falar de propriedades gerais da matéria. Ora, as gerais é extensão, é massa, inércia, impenetrabilidade, aquela imagem do Senhor que você via ali, o Senhor dentro de uma banheira, né? Ali traz muito bem essa propriedade da impenetrabilidade, tá? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. É esta a propriedade geral. A propriedade geral, vale salientar, ela não define de fato propriamente dita a matéria. Toda matéria pode ter essa característica, mas não é uma característica marcante, tá? A propriedade geral não é uma característica marcante, se liga aí, tá? Beleza? Então, vamos dar sequência às propriedades da matéria? Volta aí, meu diretor. Compressibilidade, elasticidade, divisibilidade, indestrutibilidade, porosidade, isto é, uma propriedade geral da matéria. Mas, gente, nós temos as propriedades funcionais da matéria e que está dividido em propriedades inorgânicas e propriedades orgânicas. Gente, ó, é lógico, evidentemente, que não dá para a gente falar de todas essas propriedades inorgânicas e orgânicas, principalmente a química orgânica, que é aquela química que estuda o carbono, e dentro dessa capacidade que o carbono tem de fazer 4 ligações, você vai ter um número de compostos. Mas a inorgânica já é uma parte limitada, é uma parte menor dentro dessa propriedade funcional. E aí eu quero trazer para vocês, dentro das propriedades inorgânicas, você vai ter os ácidos, tá? Você vai ter os ácidos, vocês irão ter as bases, tá? Vocês também irão ter os sais e vocês também irão ter os óxidos. E aí, galera, eu quero colocar para você uma maneira bem fácil de você identificar, cada propriedade funcional. Então veja, um ácido é simples. Basta na frente ter o elemento químico hidrogênio. Isso é uma característica marcante de ser um ácido. Perfeito? Agora, uma base, você vai ver algo diferente. Uma base, ela vai ter no final o que nós chamamos de hidroxila. Se começou com hidrogênio é um ácido, se terminou com OH, que é hidroxila, é uma base. A união do ácido e a base vai dar o sal, o que a gente chama de reação de neutralização. Olha, meu filhinho, e aí eu vou colocar como é que você identifica o sal. E o óxido é onde chega a minha última classificação. O que é um óxido? Um composto formado por 2 elementos, onde um desses elementos é o oxigênio. Então veja, se começou com hidrogênio é ácido, se terminou com OH é base. Se tem 2 elementos, onde um deles é o oxigênio, o que é que sobra? O sal. É uma classificação inorgânica extremamente importante. Lembre, essas propriedades funcionais, elas são inorgânicas e orgânicas. A orgânica é uma variedade enorme. Você vai ter hidrocarbonetos, álcools, funções nitrogenadas, mas a inorgânica é uma parte menor que eu apresentei para vocês aqui, quais são essas propriedades inorgânicas, tá? Como é que você reconhece? Então vamos dar sequência às propriedades da matéria. Joga aí na telinha, meu garoto. Veja, então saímos das propriedades funcionais e vamos para que eu acho as mais importantes, que são as propriedades específicas. As químicas são ligadas às reações, por exemplo, a combustão da matéria. Quando se fala em combustão, que é a queima, meu garotinho, a queima do álcool, a queima da gasolina, será que liberam a mesma quantidade de calor? Não. Isso é algo específico e algo químico que está ligado às reações, tá? Então é uma propriedade específica e química, beleza? Mas vamos lá, volta aí para as propriedades da matéria
específicas, físicas, as mais importantes, tá? Ela que identifica de fato a minha matéria, ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, dureza, volatilidade, solubilidade, calor específico. Todo mundo sabe que estas propriedades, elas definem que matéria eu estou trabalhando. E, por último, as propriedades organolétricas, que estão ligadas ao sentido. O fato de eu passar perto de uma churrascaria e sentir o cheiro foi através do olfato que trouxe essa minha propriedade. Isso é uma propriedade específica e chamada de organolética. Beleza, galera? Viu aí essas propriedades da matéria? Não esqueçam das físicas que definem a matéria, tá? Ponto de fusão, ponto de ebulição, dureza, densidade, que é extremamente importante, razão da massa pelo volume. Tem muitas questões no Enem que trabalham a densidade e é uma propriedade física que define a matéria. E não esqueçam das propriedades organolépticas que está ligada ao sentido. Mas, gente, eu finalizo com vocês com o seguinte: a minha matéria, ela pode ser modificada. E esse fato de modificar a minha matéria é provocar o que eu chamo de um fenômeno, sendo que este fenômeno pode ou não alterar a constituição da matéria. É um fenômeno físico e um fenômeno químico. Joga aí na tela, meu diretor, e a gente finaliza nessa parte daqui. Gente, o que é um fenômeno físico e químico? Vejam as imagens. O derretimento do gelo e a queima de uma lenha, de uma madeira aí, simbolizando como se fosse uma fogueira, tá? Gente, chega só para cá. O fenômeno é o ato que o homem pode provocar, modificar essa matéria. Sendo que quando se fala em modificar a matéria, pode ou não alterar a sua constituição. Se não altera a constituição da matéria, é físico. E se altera a constituição da matéria, é químico. Derreter o estado, a mudança de estado é algo físico, porque não vai deixar de ser aquela matéria. Agora, provocar a queima de algo é algo químico, e aí você tem justamente este fenômeno classificado para você. Então, fenômeno químico é quando altera a constituição da matéria, físico, por sua vez, não altera. Galera, isso é um pouco do que eu tenho para apresentar para vocês de matéria e suas propriedades, tá? Espero que tenham gostado da aula. Acompanhe o nosso canal, sempre vai ter muito mais aula para vocês. E fui, meu filho!